Louvado seja Deus. E esse Sol da Justiça ao meio-dia, eu quero estar meditando sobre os 3 privilégios do chamado feito por Deus. E com base no texto que está em Êxodo, capítulo 3 e o versículo do número 18. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Os irmãos foram chegando, nos dão a paz do Senhor aí nos comentários, para que possa estar aqui cordialmente cumprimentando a você, meu irmão, minha irmã. Primeira coisa que eu quero entender aqui é o que é um chamado de Deus, né? Nós estamos aqui em Êxodo, no capítulo 3, o versículo 18. Irmã Eva Neres Pereira Ceruti, Deus continue abençoando, lhe ajudando em tudo. É o Senhor ainda em um diálogo, em uma conversa com Moisés. E nós sabemos que Moisés, seu nascimento e o sustento da sua vida foi um milagre da parte de Deus. Pastor Junival Oliveira, a paz do Senhor, o mesmo eu digo ao Senhor, homem de Deus. Deus continua abençoando o Senhor, o ministério, a família, todo o labor que o Senhor exercer na sua vida. Então o Senhor estava conversando com um milagre, que é Moisés. Mas por que o Egito estava naquele propósito de matar, né, todos os recém-nascidos do sexo masculino? E às vezes nós pensamos que isso aí é um levante da parte do inimigo contra o povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando nós vamos analisar a história, muitas coisas que acontecem na nossa vida, isso aqui já é uma lição que Êxodo está nos trazendo, né? Muitas coisas que acontecem na nossa vida não são obras do maligno, né? Não são levantes do inimigo, são coisas que nos atingem por fato da história, por desenrolar de acontecimentos. Aqui, por que os egípcios eles tinham raiva dos filhos de Israel, dos descendentes de Sem, dos semitas, né? Por que eles tinham tanta raiva? É porque o período ali em que José esteve no Egito foi um período em que o Egito estava sendo dominado não por descendentes egípcios, que são os Mitzraíns. Se você for olhar lá na descendência de Sem ou de Cã, tem lá Mitzraíns. São eles os egípcios. Irmã Maria Alves, Deus continua abençoando. Obrigado por esse carinho. Irmã Socorro Mavinha, vocês servas de Deus que estão aí também sempre distribuindo o conhecimento da parte de Deus. Deus continue coroando de êxito e vitória, né? Os egípcios que ali estavam na época que José chegou eram os Ixos. E os Ixos eram descendentes de Sem, do povo de Sem. E aqueles Ixos, eles eram tidos por egípcios porque eles habitavam a terra do Egito. E eles chegaram a dominar os egípcios, tá? Então os egípcios já tinham um pé atrás e já tinham assim uma diferença com os descendentes de Sem. E o povo de José, que ali ficou quando ele trouxe Jacó, Israel, seu pai, juntamente com seus irmãos, as tribos de Israel, ali para o Egito para habitar, por causa da miséria que estava tendo sobre a face da terra, eram descendentes de Sem. Então os egípcios que ali estavam, quando eles retomaram o poder, quando eles retomaram a autoridade sobre o Egito, o que aconteceu? Ficou uma raiva, ficou um ressentimento, uma mágoa e um pé atrás com os descendentes de Sem. Então por isso que minha esposa está aí assistindo, olha, glória a Deus. Irmã Valciane Rodrigues, obrigado por esse carinho. Tem mais alguns irmãos aí, eu não estou vendo quem é, mas Deus continua abençoando você e sua família. Essa é a minha intenção e minha oração. Então, desde já nós entendemos nessa palavra
que muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida não são obras do maligno. E às vezes falta só nós atendermos um chamado de Deus para nós mudarmos a história da nossa existência. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que o poder sobre a minha história e sobre a tua história não está nas mãos de Satanás, doutrinas de homens, não está nas mãos dos seres humanos, doutrinas de homens. Pastor Gutenberg Pimentel, meu professor, grande teólogo das Assembleias de Deus e etc., homem que está aí labutando com as Escrituras e é digno de duplicada honra. A Bíblia assim nos orienta. Então, quem tem o poder sobre a nossa história não são demônios, não são homens. O poder sobre a história das nossas vidas está nas mãos de Deus. Porém, muitas vezes nós terceirizamos essa autoridade, esse poder sobre a nossa história. Nós terceirizamos ao universo, nós terceirizamos à sorte, nós terceirizamos muitas vezes as hostes espirituais da maldade. Presbítero Tiago, meu colega de trabalho, policial penal, obrigado por esse carinho. Deus continue lhe abençoando em todo o teu labor espiritual e material, bem como a família. O poder está nas mãos do Deus que sustenta os céus e a terra. O Deus que, depois que o povo... Tiago Gonçalves, meu colega de trabalho. Depois que o povo de Israel... Olha só o que o versículo de número 25 do capítulo 2 disse. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Por quê? Porque eles gemeram na presença do Senhor. Ou seja, eles decidiram arrancar a terceirização da história das suas vidas. Sim. Por que a nação de Israel foi? Por que Jacó? Por que os descendentes das 12 tribos? Por que eles foram para o Egito e ficaram no Egito? Porque ali havia sustento, porque ali havia comodidade, porque ali havia proteção. Eles foram para lá por causa disso. Mas quando o povo de Israel retornou a sua atenção para quem? Para Deus. Retornou, arrancou a terceirização da história das suas vidas e lançou aquele que é digno verdadeiramente de cuidar das nossas vidas. Krishna Nanassara. Obrigado por esse carinho de estar assistindo, viu? Manda um abraço aí pro Jonathan, meu bom amigo. Elda da Badia, descendência abençoada. Obrigado por esse carinho. Deus continue lhe abençoando, robustecendo de força e graça. Então muitas vezes nós estamos precisando fazer isso. Às vezes nós ficamos reclamando, murmurando de homens. Às vezes nós dizemos assim, é porque o meu patrão não me vê. É porque o meu patrão me persegue. Pedro Henrique, colega aí de infância, obrigado por estar assistindo aí, obrigado por esse carinho. Deus lhe abençoe de uma forma especial. Jesus lhe ama, Jesus nos ama. Então muitas vezes nós ficamos pensando assim, é minha esposa que não me ama, não reconhece o marido que eu sou, o namorado que eu sou. Às vezes nós dizemos assim, é a minha esposa que não reconhece o marido que eu sou, o homem que eu sou. São as pessoas da minha cidade que às vezes... Meu irmão, para com isso. Para de terceirizar a história da tua vida e entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Eduardo Parrião, colega aí de estudo, né? Obrigado por esse carinho de estar assistindo. Então nós devemos retornar a nossa atenção a Deus. E isso é que é ser chamado por Deus. Eu tiro o significado de chamado do capítulo 1 e versículo 1 de Levítico, que o título original é Vaikra. Os hebreus utilizam Vaikra como o chamado. Então o título original do livro é o chamado, porque ali diz que chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação. E a palavra chamado, Vaikra, significa você encontrar alguém no caminho que ela está indo e mudar a direção, mudar o caminho. O significado de chamado é esse. Então tem muitas pessoas, e às vezes nós até nos sentimos pequenos, porque algumas pessoas dizem que são, eu sou chamado por Deus, fulano é chamado por Deus, ciclano é chamado por Deus. Ei, não. Deus chama a todas as pessoas. E Ele deu mais notoriedade a esse chamado agora por meio de quem?
Quando nós vamos em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, louvado seja Deus. E nos versículos seguintes diz que esse chamado ele foi feito por meio do Senhor Jesus Cristo. O grande sacrifício, a grande obra do Senhor Jesus no altar da cruz do Calvário foi o grande chamado do amor de Deus a toda a humanidade para mudar as histórias da sua vida, da sua família, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo inteiro. Eu e você fazemos a pequena parte que Deus incumbiu a nós. E nós entendemos aqui que chamado é o privilégio de cumprir propósitos de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos que chamado é ser privilegiado, mas é privilégio de corresponder a um chamado, a obediência para servirmos a Deus na sua vontade. Isso é o que é um chamado. Olha o que eu falei em Vaikra, Levítico 1:1. Para onde foi que Deus chamou Moisés? Para a porta da tenda da congregação. A tenda da congregação era o local em que se prestava serviços a Deus. Então o chamado é eu e você prestarmos serviços a Deus. Ixi, o meu negócio aqui caiu aqui atrás, mas bora continuar aqui. O chamado é nós cumprirmos os objetivos de Deus na nossa vida. Ei, de vez em quando nós ficamos nos perguntando: o que Deus quer da minha vida? Para que eu existo? Para que eu nasci? E eu quero te responder hoje: você nasceu para corresponder a um chamado de Deus na sua vida. E aqui eu quero falar, e durante essa semana eu vou falar sobre quais são esses 3 privilégios do chamado de Deus para as nossas vidas. E aqui eu já quero dar uma pincelada no próximo. E você aí, meu irmão, minha irmã, me acompanhe, compartilhe com mais pessoas. A palavra de Deus é para todo mundo. É para aquele que crê e para aquele que não crê. A palavra de Deus será pregada até os confins da terra e até o último dia. Nem um jota e nem um tio se omitirá da boa palavra de Deus, e ela permanecerá verdadeira para as nossas vidas. Ó, o versículo que eu li hoje: ouvirão a tua voz, irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. Meu irmão, minha irmã, você lembra por que Moisés fugiu do Egito? Moisés fugiu do Egito porque ele queria cuidar do povo de Deus. Sim, ele queria ajudar o povo de Deus. Porém, da forma dele, da forma que ele compreendia, ele matou um egípcio e enterrou na areia para defender os seus irmãos, descendentes de Sem, os filhos de Israel. Sim, ele matou. E quando ele foi tentar ser mediador entre o seu povo, apartaram a briga, tentaram instalar a paz, acusaram ele do erro que ele cometeu. E ele fugiu por medo, por temor, porque ele viu que não haveria proteção para ele na terra do Egito. Então Moisés fugiu por todos esses motivos. E o Deus que está falando com Moisés da sarça ardente, o Deus que chama Moisés, ele diz que dessa vez, Moisés, ouvirão a tua voz. E dessa vez você vai, Moisés. E dessa vez os homens mais honrados, conselheiros do meio do teu povo, eles vão estar contigo, eles vão ouvir a tua voz. Aqui o que eu já quero dizer nessa introdução dos 3 privilégios do chamado de Deus para as nossas vidas, eu quero dizer que nessa introdução Deus nos dá condições de sermos honrados no lugar aonde nós fomos humilhados. Mas não é nós sermos honrados no significado de sermos mais importantes do que alguém, não. É porque antes os nossos privilégios, que às vezes não tinham sustento, os nossos propósitos, melhor dizendo, que não tinham sustento, não tinham uma base, dessa vez terão uma base. Porque nós vamos fazer o que eu falei nessa manhã, nesse Sol da Justiça ao meio-dia. Nós vamos voltar a nossa atenção para Deus. Nós vamos entregar os nossos propósitos a Deus. Nós vamos abandonar a terceirização da história das nossas vidas e vamos entregar nas mãos de Deus. E o que é entregar na mão de Deus? É clamar ao Senhor e falar a Ele da aliança que nós temos com Ele. E qual é a aliança que nós temos hoje com Ele? Mateus capítulo 26 e o versículo 28. O Senhor Jesus Cristo, no ato da Santa Ceia, na promulgação, na validação e na iniciação da Santa Ceia, Ele diz assim: tomai e bebei, este é o meu sangue,
o sangue na nova aliança que é derramado pelos pecados de muitos. Como Deus firmou a sua aliança com o povo de Israel e livrou eles da terra do Egito, pelo sangue do Cordeiro para as famílias de Israel. Como Deus faz hoje por mim e por você, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Olhando com essa nova concepção, com essa nova compreensão, ampliando a minha e a tua visão e tirando das pessoas, tirando das sortes, tirando da história das nossas famílias e colocando nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que Ele interceda a Deus por nós e derrame aos nossos corações a presença do Espírito Santo, para que na sua palavra nós tenhamos base, nós tenhamos fundamento para nós executarmos os propósitos da nossa família, seja a salvação de um filho descrente, de um filho que está perdido nas drogas, a libertação, seja a bênção de Deus no nosso trabalho, naquilo que é obra das nossas mãos, no nosso ganha-pão, seja no exercício da nossa atividade espiritual, que é a intercessão pelas almas, que é a pregação do Evangelho, seja digital, seja pessoal, seja coletivo, seja nas ruas da nossa cidade. Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoará nesse propósito. Deus já estava dizendo aqui para Moisés. Deus já estava dizendo: Moisés, dessa vez pode ir que o povo vai te escutar. Moisés, dessa vez pode ir que o povo vai te aceitar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí Deus deu 3 privilégios para Moisés como uma pessoa chamada por Deus, e é os mesmos privilégios que Deus dá na minha e na sua vida, e que eu vou estar falando nos próximos 3 sóis da justiça ao meio-dia, que vão se seguir aí nessa terça, nessa quarta e nessa quinta. Então nos acompanhe, nos ajude, compartilhe. Essa live vai estar no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça ao meio-dia, e também as outras 21 lives que tem aí para trás estão lá. Nos apoie, se inscreva no canal, continue aí divulgando a palavra de Deus por meio do compartilhamento desse Sol da Justiça ao meio-dia, que eu quero encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós louvamos e celebramos pela onisciência do Senhor e por esse conhecimento que o Senhor tem da nossa estrutura e que é pó. Assim eu lhe peço, nos ajuda a retirarmos toda a autossuficiência. Ajuda-nos a remover todo o orgulho das nossas vidas, toda a vaidade do nosso coração, e que nós possamos entregar a nossa confiança completa, plena, nas mãos poderosas, delicadas e amorosas do Senhor nosso Deus. Ajuda-nos a ampliar o nosso entendimento e a nossa compreensão de acordo com a palavra do Senhor, para que nós não venhamos nos sujeitar, ficarmos debaixo, Senhor, de um jugo de opressão, porventura de pecados que cometemos, de erros que cometemos nas nossas vidas, de decisões preciosas que nós não tomamos e hoje nós temos prejuízos. Eterno e bendito Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor, que é o Deus do passado, do presente e também é o Deus do futuro, aquele Deus que chamou Moisés e que também chama as nossas vidas amorosamente pelo brado do altar da cruz do Calvário está consumado. E aqui sim que nós possamos entregar as nossas vidas e as nossas famílias ao Senhor, que é o Salvador, o único competente para interceder e para mediar todos os filhos dos homens, todos os seres humanos diante do Senhor nosso Deus, de modo que nós sejamos aceitos, de modo que a nossa oração seja ouvida, de modo que o nosso trabalho tenha resultado, seja físico, espiritual, familiar ou laboral. E de antemão pedimos a proteção do Senhor, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos labutar, para que nós possamos nos levantar e ir, em nome do Senhor nosso Deus. Assim nesse momento oro e agradeço por fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue coroando todos vocês que estiveram aí conosco, de êxito e vitória. Muito obrigado. Continue nos ajudando. Você, nas mãos de Deus, é que é o promotor da divulgação da boa palavra de Deus, que traz vida e vida com abundância. Muito obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando o nosso dia.